Este é Edom. Esaú tomou dentre as filhas de Canaã suas mulheres, Ada, filha de Elon o Eteu, e Aolíbama, filha de Ana, filha de Zibeão o Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel, e Aolíbama teve a Jeús, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Depois Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando-se de seu irmão Jacó. Porque os seus bens eram abundantes demais para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou no monte de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, no monte de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gatã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Reuel: Naate e Zerá, Sama e Mizá. Foram esses os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Aolíbama, filha de Ana, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Ela teve de Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú. Dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gatã e Amaleque. São esses os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Sama e Mizá. Esses são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. Esses são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Aolíbama, mulher de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes que nasceram a Aolíbama, filha de Ana, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú, e esses seus príncipes. Ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dizon, Ezer e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onão. Estes são os filhos de Zibeão: Aías e Anás. Este é o Anás que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Ana: Dizon e Aolíbama, filha de Ana. São estes os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os filhos dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dizon, Ezer e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus que governaram na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Belá, filho de Beor,
e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. Morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e Samela, de Mesreca, reinou em seu lugar. Morreu Samela, e Saul, de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. Morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aqubor, reinou em seu lugar. Morreu Baal-Anã, filho de Aqubor, e Adá reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade era Paú, e o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Metrede, filha de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes dos filhos de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes, os chefes Tímina, Alva, Getete, Aolíbama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irão. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos edomeus. E vamos começar agora o capítulo 37. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai mais notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: Ouvi e peço-vos este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe: Que procuras? Respondeu ele: Estou procurando meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que se chegasse aonde estavam,
conspiraram contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, e tomando-o, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam traga-canto, bálsamo e mirra que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Ora, Rúben voltou à cova, e eis que José não estava na cova, pelo que rasgou as suas vestes, e, tornando a seus irmãos, disse: o menino não aparece, e eu, aonde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e dizer-lhe: achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho! Uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o Seol. Assim chorou seu pai. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Estamos lendo o livro, capítulo 38. Nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um adulamita que se chamava Ira. E viu Judá ali a filha de um cananeu, que se chamava Suá. Tomou-a por mulher e esteve com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai chamou-lhe Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem ela chamou Onã. Teve ainda mais um filho, e chamou-lhe Selá. Estava Judá em Quezibe, quando ela o teve. Depois Judá tomou para o seu primogênito, uma mulher por nome Tamar. Ora, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher de teu irmão, e, cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o matou também a ele. Então disse Judá a Tamar sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem, porquanto, disse ele, para que porventura não morra também este com seus irmãos.
Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Com o correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate para ir ter com os tosqueadores das suas ovelhas, ele e Ira seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timnate para tosquear as suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com o véu, e assim, envolvida, sentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem, e ela lhe não fora dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto, e dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia que era sua nora. Perguntou-lhe ela: Que me darás para estares comigo? Respondeu ele: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda: Dar-me-ás um penhor até que o envies? Então ele respondeu: Que penhor é que te darei? Disse ela: O teu selo com a corda e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhes deu, e esteve com ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. Depois Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo adulamita para receber o penhor da mão da mulher, porém ele não a encontrou. Pelo que perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta que estava em Enaim junto ao caminho? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. Voltou, pois, a Judá e disse: Não a achei. E também os homens daquele lugar disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. Então disse Judá: Deixa-a ficar com o penhor, para que não caiamos em desprezo. Eis que enviei este cabrito, mas tu não a achaste. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu. Eis que está grávida da sua prostituição. Então disse Judá: Tirai-a para fora, e seja ela queimada. Quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer ao seu sogro: Do homem a quem pertencem estas coisas eu concebi. Disse mais: Reconhece, peço-te, de quem são estes o selo com o cordão e o cajado. Reconheceu-os, pois, Judá, e disse: Ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. Sucedeu que, ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E dando ela à luz, um pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio encarnado e o atou em sua mão, dizendo: Este saiu primeiro. Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu. Pelo que ela disse: Como tens tu rompido? Portanto, foi chamado Pérez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e foi chamado Zerá. Estamos lendo, começar agora o capítulo 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa
como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo em sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela estava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu, certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: Deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e disse-lhes: Vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. E ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Mas, levantando eu a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falara, dizendo: Desta maneira me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graças aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Estamos lendo o capítulo 40. Depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Pelo que se indignou o faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que os servia. Assim, estiveram por algum tempo em detenção. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro Mó o seu sonho a José, dizendo-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos. E tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó
estava na minha mão, e tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando te for bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. Quando o padeiro Mó viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mó, e a cabeça do padeiro Mó no meio dos seus servos, e restaurou o copeiro Mó ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mó enforcou, como José lhe havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele.